Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast. No episódio de hoje, como a gente gosta de fazer por aqui, a gente só faz esse tipo de episódio porque a gente vê muito aqui nos nossos dados que o nosso público adora quando a gente traz os nossos erros, nossos acertos, estratégias, a gente abre o coração aqui, abre a caixa preta e conta as cagadas que a gente já fez e, óbvio, conta um pouquinho daquilo que a gente está acertando, né? Até porque se a gente não estivesse acertando, não estaríamos aqui, estaríamos ferrados. Eu estaria vendendo alguma outra coisa. Não sei, o Vitão, acho que ele também estaria vendendo carro, vendendo perfume, sei lá, que ele estaria passando golpe em alguém, não sei. Mas a verdade é que hoje a gente vai abordar, eu acho que 80% das ações de marketing jurídico não dão certo. Poderia dizer assim claramente, pegando uma lógica de Pareto. E o fato de não dar certo tem muita relação em comum, tem muitas coisas em comum de não dar certo, sabe? E hoje a gente vai trazer um pouquinho daquilo que, se a gente soubesse, né, o Vitão trouxe um insight aqui de um título que é interessante, se a gente soubesse disso lá em 2018, quando a gente começou, certamente, cara, a gente hoje já teria se tornado software muito mais rápido, já teria muito mais de 1.000 clientes e os nossos clientes muito mais felizes. Então a gente errou muito, mas faz parte do aprendizado, né? Não tem erro, só tem ou se aprende ou se acerta, né? Então a gente aprendeu e hoje a gente está muito mais maduro para saber aquilo que funciona. Então a gente vai contar para você ao longo desse episódio. Certo, Vitão? Cara, para a gente entrar direto no que interessa, eu vou dar um spoiler só daquilo que a gente vai abordar ao longo aqui do episódio, para entender se faz sentido para você, tá? O primeiro aqui, que é uma tese que a gente usa internamente, inclusive com os nossos gestores, tá? É uma máxima que, assim, cara, que começa ruim, não fica bom. O que eu quero dizer com isso? Uma campanha que começa ruim, ela começou ruim, já está uma semana, não teve lead ainda, está ruim. Cara, não fica boa do dia para a noite. Ela começou ruim porque provavelmente você escolheu palavras erradas, você escolheu, vamos supor que se for Facebook, se for campanha que você está indo atrás do cliente, o público errado, teu criativo está errado. Eu vou te explicar como que você sabe onde é que está o erro. Então, o que começa ruim eu nunca vi. Até hoje, eu aposto, e você, por favor, se você já aconteceu isso com você, sempre fala. Começou ruim e ela ficou excelente. Cara, não existe isso. Se começou ruim é porque você errou em vários aspectos, aqui em básicos, que eu vou explicar para você, que a gente vai explicar, mas que você já pode desligar aquela porra, velho, e avança para outra campanha. Eu vou explicar, inclusive, como a gente tem feito isso aqui, que a gente chama da regra das 48 horas, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho, porque como nós nos tornamos software, não somos mais agência, hoje o cliente que chega até a TreeMind, até inclusive muitos clientes chegam, tá, mas o que vocês fazem? Vocês são agente de marketing? Não, a gente não é mais agente de marketing, a gente te entrega pronto o lead. Então, cara, mas eu não preciso mais de rede social, não preciso de um monte de coisa. Só se você quiser, eu vou te entregar aquilo que você sempre quis. Então, a gente foi, ao longo do tempo, evoluindo para isso. Então, hoje a gente entrega o lead pronto, tenho a responsabilidade de entregar o lead, que é muito mais complexo, porque se eu não te entregar o lead, certo? Eu tenho que te devolver teu dinheiro. Né? Então, o bicho pega, certo? Então, ou entrega o lead ou tchau. Não tem mais aquela questão de landing page, rede social, postzinho, o que você imaginar aí, tá? Então, a gente vai explicar para você que ainda está nesse patamar. Porra, não quero contratar a TreeMind, mas quero aprender com vocês. Cara, cuidado para você não contratar um apertador de botão, tá? Mas o que você deve olhar na hora de contratar uma agência, por exemplo, que hoje são parceiras nossas. O que você olha na agência? O que você cobra da agência? O que é o semanal, que eu acho que é importante, sabe? Ou dentro de casa. Se você está fazendo suas próprias campanhas, a gente tem vários clientes que nos acompanham aqui, o que a gente recomenda que você olhe? Que é a mesma coisa que, puta, eu gerencio o time de performance, o que eu cobro dos caras? O que é o beabá aqui, o feijão com arroz importante, beleza? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre qualificação, que acho que é o grande ponto aqui. Como que a gente vem conseguindo aumentar muito os nossos padrões de qualificação. A gente vai explicar isso trazendo um pouco de tecnologia que você pode aplicar. Tá? Não tem nada complexo que a gente vai falar. Você pode fazer isso usando uma planilha, você pode fazer isso usando um software, se você quiser avançar um pouquinho mais. Tá? Mas a gente vai falar sobre qualificação. A gente vem fazendo alguns golaços aqui com cliente que, puta, pega lead no dia, às vezes lead gratuito. Tem rolado muito isso. O cara pega lá os 5 leads que a gente dá gratuitos dentro da nossa plataforma, os 5 contatinhos lá, né, gratuitos, e fecha um contrato. Puta, pra gente é golaço. Então a gente já sabe por que esse cara fechou, porque a gente vê aprendendo sobre o processo de qualificação. Isso nós erramos muito, continuamos errando. Acho que tem esses três tópicos aqui que a gente vai abordar hoje. Certo, Vitão? Marinho, deixa eu te fazer uma primeira pergunta aqui para a gente começar, com base na tua experiência aqui, né, ao longo desse tempo. O que vem na tua cabeça, até porque você mexe nas campanhas da TreeMind, que você diria que é um indicador para você, assim, tá? Puta, essa campanha aqui tá indo bem. O que você olha nela? De bate-pronto, são várias. Acho que são 3 coisas principais, cara. A primeira delas é quantidade de impressão, né? Ou seja, se entregou de fato aquele negócio. Então, assim, claro que isso vai estar dada a proporção de orçamentos que você coloca no negócio, mas impressão já é uma coisa assim, tipo, entregou. Então, o algoritmo já viu que isso aqui vai para as pessoas. Legal, primeira coisa. A segunda coisa imprimiu, mas o CTR, né? Quantas dessas pessoas de fato entraram naquilo ali? Ou seja, até que ponto o meu criativo foi assertivo para aquele público que eu estou tentando entregar ali, enfim, a proposta de valor, etc.
E por fim a conversão, né? Se de fato aquilo gerou lead ou não. Então, cada um desses critérios eles tem uma cadência de tempo, na minha visão, menor. Então a impressão tem que ser muito em pouquíssimo tempo. Então, tipo, já tem que aparecer para muita gente logo de cara. Porque senão o algoritmo já está falando para mim que aquilo ali é uma merda. Então eu já tem que trocar tudo. Depois é o CTR. Então o CTR vem de uma. Daí eu diria que também é um indicador de tempo mais rápido, tipo 48 horas, 2 dias ali para ter cliques naquele anúncio. Se não tiver clique no anúncio, tchau. E aí, por fim, a conversão, que aí pode levar um pouquinho mais de tempo até o cara converter, porque vai depender de amostragem, né? Mas eu diria que são esses 3 indicadores principais aí. Cara, vamos destrinchar algumas coisas que tem umas pegadinhas legais aqui, ó. A parada da impressão, assim, ó, quem faz campanha em Google, não só em Google, em Face também, qualquer plataforma, tá? Vou colocar tudo aqui, porque agora tem Twitter, tem TikTok Ads, tem todas elas. Eles têm o tempo de aprendizado. Negócio que a gente aprendeu ao longo do tempo, assim, primeiro, a gente como agência falava, não, mas é que tá em tempo de aprendizado, aqui 5 dias e tal. Então, 7 dias, aí a gente ganhava tempo com o cliente. Essa era a verdade, né? E a gente achava que, de fato, depois do tempo aprendizado, a coisa tomava uma proporção. Mentira. Isso, cara, foi o maior aprendizado, assim, uma virada de chave em campanha. Rapaz, esquece o tempo de aprendizado. Se a campanha começou boa, ela vai te dar resultado no dia seguinte. Se ela é uma merda, ela vai ficar enrolando e você vai ficar só perdendo tempo com aquela merda, aquela campanha. Então, o que diz muito, assim, sobre você ter dado um primeiro acerto são as impressões. Vou dar um exemplo por quê, tá? Você fez uma campanha de pesquisa, que é aquela que você vai lá e compra as palavras-chave. Se não teve impressão, significa que, provavelmente, ou na tua região, ou as palavras-chave que você comprou, ou a forma que você comprou as palavras-chave, não tem ninguém procurando, entendeu? O Google não achou. Coloca a regrinha das 48 horas. Pelo menos em 48, não teve nenhuma impressão, mas tem aprendizado. Depois de 5 dias vai ter impressão pra caramba. Esquece isso, irmão. Esquece isso aí, isso é balela, tá? A gente errou bastante, se você quiser ouvir a real, é isso. Então, muda aquela porra antes que, sabe, o tempo, ele joga contra você. Então, você pode tomar essa decisão antes disso. Tem impressão? Você já deu o primeiro acerto. Quer dizer assim, aquilo que eu comprei de palavra-chave, realmente é a gente procurando. Vou dar um exemplo aqui. Você pegou lá acidente de trabalho, botou na tua região lá. Você está lá no interior de Minas. Teve impressão? Top. Aquela palavra tem gente procurando. Não teve impressão naquelas palavras? Cai fora daquela palavra ou abre a palavra que a gente fala, né? Colocar ela numa correspondência de frase, que é quando assim, acidente de trabalho, você compra ela fechadinha, o Google só vai te entregar quem está procurando desse jeito. Agora, se você abrir para correspondência de frase ou ampla, ele vai pegar parecidos, para ficar fácil aqui a gente não usar muito uma linguagem técnica, né? Então ele vai pegar pessoas próximas. Exemplo, na correspondência ampla, ele vai pegar assim, me acidentei, o que fazer, entendeu? Então ele vai pegar isso porque ele entende que acidente de trabalho está próximo daquilo. Então ele traz um monte de coisa boa, às vezes traz muita porcaria. Então ele vai ter impressão, se você configurou corretamente, se tem alguém procurando. Isso é o primeiro ponto básico. Isso também serve para campanhas que a gente faz no Face, que faz campanhas no Google com Performance Max, lá que é a campanha que a gente vai atrás do cliente. E por que isso faz toda a diferença? Porque é o primeiro passo que parece o mais bobo, mas se não tiver dando impressão, cara, o resto tudo esquece, tudo que você falou cai por terra. Né? Totalmente. E a gente viu muitas vezes isso, cara, e já esperou e não sei o quê. Acabamos de ver uma campanha, para ser muito sincero, trazendo bem quentinho, campanha nossa, interna, que não estava tendo impressão. Daí, sabe o que eu acabei de deixar ali? Lu, bota aí na campanha pra gente, a nossa campanha interna. Sabe o que era? A exclamação no título que ela tinha mexido, acentos e símbolos. Cagou a impressão na campanha. Ou seja, cara, não adianta ficar esperando. E ela, não, é que a gente mexeu ontem. Rapaz, de ontem para hoje já era para ter tido impressão. Uma parada que eu aprendi, assim, olhando alguns caras, puta, tops, assim, que entregam conteúdo pra caramba, era dizendo assim, o Google é um puta vendedor, fez também. Não à toa, né? Uma das maiores empresas do mundo. Cara, esses caras, quando você bota o dinheirinho lá, eu vou gastar 100 pila por dia, eu te dou aqui. Ele quer torrar o teu dinheiro, mas assim, o mais rápido possível. Ele não está fazendo, não, peraí, eu vou gastar bem assertivamente o dinheiro. Está cagando para isso, ele vai torrar o teu dinheiro. Então, se não teve impressão, esquece, não vai rodar. E no Face, no caso, é também alcance. Fiz uma campanha lá. Puta, escolhi todo o público de interesse. Nossa, acertei, fiz a minha persona perfeita aqui. Não teve alcance? Meu irmão, esquece. Isso é a primeira premissa básica. Não tem ninguém vendo a solução. É maravilhosa a solução, mas não tem ninguém vendo. Tchau. Certo? Exatamente. Eu acho que tem um negócio que vale a pena, que é tipo a praça, né? O Google e o Facebook é o vendedor que vai lá na praça entregar o teu panfleto. E na nossa visão não tem a praça ideal. Tipo, eu vou numa praça que só tem velho de 50 anos para cima, que já passou no INSS. Tipo, essa praça ela não existe na realidade. A praça que existe é a que funciona. Pode ser que o velho esteja lá, entendeu?
E aí, baseado nisso, que você vai fazendo alterações que vão fazer sentido para a campanha. Então, por exemplo, a gente fez uma campanha lá, eu lembro, baseada em um URL lá do TRT, né? Tipo, a ideia é genial, a campanha é uma merda. Tipo, não apareceu para essa galera. Então, aquela praça do TRT que a gente imaginou que tinha alguém, não tinha ninguém. E aí, outras páginas que não tinha tanta relação, funcionou para caralho. Então, assim, são coisas que tem que se fazer esse ajuste baseado também na impressão, porque aí você vê, tipo, tô entregando a praça errada, já tem que mudar. Pega um ônibus, vai na próxima, né? Vai para a próxima. E aí, eu acho que já entra nessa linha também para orientar a galera aí. Cara, e nessa linha da praça, aí nessa analogia da praça, acho que tem um tópico que é bacana, que é assim, ó, que é o segundo passo. Saiu da impressão, ok. O cara já, porra, alguém tá vendo, cara, aquilo que eu tô entregando. Seja em vídeo, tá? Qualquer forma de anúncio, considerem tudo isso se aplica. CTR, o que é o CTR? Pra você que nunca viu, não faça ideia do que é o CTR. Vamos simplificar. Você tá na praça, certo? Encontrou o público na praça. Vamos imaginar que é um previdenciário. Aquela praça hoje nas academias, né, de bairro, assim, né? Não sei no Brasil todo, mas acho que sim. Tem aquelas academias da prefeitura. Tá cheio de velhinho. Porra, ali é um lugar perfeito para você pegar uns previdenciários, uns auxílio-doença, uns benefícios assistencial e tal. Porra, chegou ali, entregou o panfleto, você mostrou o panfleto. O cara olhou o teu panfleto, começou a dar uma olhadinha, falou, pô, que massa isso aqui. Isso é o que a gente chama no digital de CTR, que é quando você está dando uma navegada no teu Facebook, no teu Instagram, seja o que for, e aparece uma propaganda para você que você para e dá uma olhada nela. Assim, parou e dá uma... Pô, caramba, esse negócio é interessante. Certo? Isso é o CTR, né? Que a tradução é Click-Through Rate, né? Click-Through Rate, né? Que é a visualização. Ou seja, esse CTR é um indicador, na campanha de pesquisa, por exemplo, você vai ver padrões, assim, tipo, eu comprei a palavra-chave, acidente de trabalho, tive impressão. O que é um CTR minimamente, né, aceitável? Uns 10%. E aqui tem uma pegadinha e um aprendizado, tá? Que é um erro comum. CTR muito baixo indica o seguinte, o cara foi, pesquisou, apareceu o teu anúncio, ele pulou o teu anúncio e vazou, velho. E foi pular para o orgânico. Então é mais ou menos assim, o cara estava lá, vamos imaginar aqui no Face, fazer uma analogia do Face e do Google, tá? Você foi lá e divulgou, puta, acidente de trabalho. O cara se acidentou e pulou teu anúncio. Então ele era o público ideal e pulou teu anúncio. Teu CTR vai estar baixo. Aí você, pô, mas por que o cara pulou? Provavelmente teu anúncio está uma merda, entendeu? Ou você está falando alguma coisa que não resolve o problema dele, certo? Ou está muito ruim, às vezes... Putz, você não falou a mensagem correta, não está claro o teu anúncio, é isso. Então, CTR embaixo indica que gerou impressão, tem um público, mas aquele público não é interessante, certo? Então, na pesquisa tem isso, e quando você está fazendo redes sociais, qualquer outro tipo de campanha que a pessoa não está procurando, que você está abordando ela ativamente, esse CTR costuma ser muito mais baixo. Então, em termos de Face, relações que tem em comum, quando a gente sabe que a campanha vai dar resultado, essa campanha vai dar boa. Olha que interessante isso. Eu estou na praça, tem 100 pessoas, 5% de CTR, pessoas não estavam procurando meu produto. 5% daquelas pessoas, ou seja, 5 pessoas, pararam e leram o meu panfleto. Nas redes sociais e nas campanhas que eu vou ativamente, esse é um dado que está correlacionado com o resultado final. De boa, Marquinhos? Então, isso faz toda a diferença, tá? Esqueci um ponto aqui, mano? Quer complementar? De boa? Então, CTR, cara, olhe para isso. E aí tem um aprendizado de CTR, tá? Quando o CTR é baixo e o cara não entra em contato, eu falei aqui por causa do anúncio e tal, às vezes, cara, aquele cara não necessariamente ele está procurando alguém para comprar naquele momento. Ele já entendeu, a gente não é bobo, não, esse cara já quer me vender, é um patrocinado, é um anúncio e tal. Isso dá um sinal para você de que aquele problema não é um problema latente. O cara já está dizendo para você, entendeu? Certo? É aquele cara, é o curioso que entra na loja. Se você soubesse, você tem que pensar, fazer uma analogia da loja de roupa aqui, que o cara entra na loja de roupa, tá escrito na cabeça dele, ó, eu estou só dando uma olhadinha, não vou comprar hoje, esse cara ele vai te dar um CTR, provavelmente, às vezes até um CTR alto, mas não vai comprar, ele não é um tomador de decisão. Ou o cara entra na loja e diz assim, puta, cara, eu nem faço ideia do que eu quero. Não tenho nada que eu sair de casa para comprar nada hoje. E não vou comprar. O ideal é que você fale, não, vendedor, nem atende esse cara não sabe o que quer, não vai comprar porra nenhuma. Só que seja um puta vendedor, mas é muito mais difícil. Nós estamos trabalhando aqui com percentuais, com probabilidade para tornar o teu negócio mais previsível em termos de campanha, tá? Então o CTR tem muito isso. E tem aqui o terceiro aprendizado, que é assim, ó, Guilherme, meu CTR está animal, que aí entra no final que você falou da conversão. Aqui é foda, velho. CTR está top pra caramba. Então, os caras estão clicando, tá 20%, CTR do Facebook está top também, mas o cara entra na minha página, certo? E não vem falar comigo, velho. O que acontece nesses casos, Vitão? Cara, daí o problema é a experiência que o cara está tendo, muito provavelmente, dentro daquilo que ele está acessando, né? Então, ele gerou uma expectativa, você vendeu bem o teu peixe, né? Então, aquele cara, na analogia da loja de roupa, bordou o cara no corredor e falou, velho, eu tenho uma camisa ideal para você. O cara fala, pô,
tesão, né, velho? Vamos dar uma olhada então. Aí ele entra na tua loja, ele vem com a camisa de voo, aquelas que tem bolso aqui, assim, florida. Você fala, pô, velho, tá de sacanagem, o que é isso aqui, velho? Ele pega e vai embora. Então, assim, a proposta de valor que você fez convenceu ele a entrar, mas na hora que ele entrou e foi ver o negócio, não convenceu ele a falar, vou comprar. Então, o problema da página, às vezes, isso pode estar relacionado à demora do tempo, né? O tempo que leva para carregar a página. Isso pode ser, de fato, a proposta de valor que a página tem, se você está querendo, sabe, colocar muita firula para o cara que não precisa disso tudo, ele só precisa de uma facilidade de contato, você não está dando isso para ele. Enfim, são uma infinidade de coisas, mas nesse caso fica muito evidente que o problema está depois que o cara entra na sua loja, a sua loja não está organizada para ele, de fato, falar, quero comprar aqui. Então, isso pode ser vários pontos, né, várias métricas diferentes, mas isso já deixa claro que o problema, o gargalo está ali, né, no caso. Muito massa. Cara, assim, ó, aprendizados que para contribuir um pouquinho mais com base no que você falou. Essa conversão final, simplificando, porque você viu que a gente simplificou pra caramba, né? Puta, impressão, vê se o cara gostou do teu anúncio e agora se ele comprou. É simples assim, velho. Não precisa mais do que isso, tá? Depois a gente vai falar aqui dos gestores que inventam moda, tá? Os apertadores de botão e como é que eu chamo aqui de vez em quando? Os caras que ficam descrevendo números. Eles entram na campanha e ficam descrevendo números. Eu já fiz bastante isso, então posso me colocar nesse pacote. Mas, enfim, o que acontece? Essa experiência no final, a gente teve um aprendizado recente que eu acho que vale a pena dividir também, é que a gente acha, né, a gente como expertos no assunto, a gente acha que a gente sabe a resposta, né, de entregar para o cliente, então criar uma boa experiência para ele. E a verdade é que a grande maioria sabe porra nenhuma, tá? E a gente se inclui nisso porque a gente tem que fazer o teste o tempo todo. Então, o que geralmente são os erros mais comuns? Primeiro, você cria uma própria demora, às vezes você já convenceu o cliente, a gente aconteceu com a gente recentemente, sabe? Que ele, puta, eu quero entrar em contato. E aí você vai lá e coloca ele dentro de uma página, é bem comum isso aqui, inclusive, tá? Com alguns clientes nossos, né? Alguns clientes da época de agência que agora já não são mais. E aí você, para ter certeza que aquele cliente é qualificado, e aí que tem um erro massa, ele fala, não, para qualificar o cliente eu tenho que fazer mais perguntas, eu tenho que, para qualificar, eu aumento a jornada dele. Puta, isso é um erro clássico, velho, tá ligado? Aumentar a jornada. Da onde que vem esse insight? Cara, vem do Bezos, da Amazon. O que a Amazon faz? Pô, a Amazon, se você vacilar na Alexa daqui uns dias, ele compra. Sabão em pó. Opa, 1 quilo ou 2 quilos. Pum, tá comprado. Tchau, tô te mandando. Vai ser mais ou menos assim. Qual que é o aprendizado disso? O insight é assim, ó, o Amazon, ela sempre tira barreiras, que é chamada de fricção no mercado de tecnologia, né? Tira, velho. Tira barreiras. Então, não tem a compra com clique? Porra, devia ter no seu site, assim, falar comigo agora, velho, sobre aquele assunto. Você fez um baita criativo, apareceu com um vídeo pro cara, não tem que mandar o cara para dentro de uma LP, daí fazer ele preencher um formulário, mandar algumas... Depois a gente vai falar sobre a qualificação, tá? Que tem relação com isso. Ok, mas, cara, tem que ser muito fácil. Quais são os erros que a gente já cometeu? Não bota o cara dentro de uma LP, faz o cara descer na LP, rola para cá e rola para lá, e aí esse cara que ele vai ter lido esse conteúdo, vai estar ultramente qualificado, ele vai entrar em contato com a gente. Balela. Um dos maiores acertos que a gente teve foi assim, pegar o cara, fiz um criativo massa, assim, sabe? Botei um criativo em vídeo para ele, que fala da dor, resolve o problema dele, se conectou, o criativo faz toda a diferença. E aí eu trago o cara direto para uma página de captura, que a gente chama, direto para o meu WhatsApp, faço 3 perguntas para daí sim qualificar, é fundamental, porque eu estou tirando ele da fricção. Quando a gente manda o cara para mais uma página, é como se fosse uma porta. Venci a primeira porta, trouxe o cara. Daí eu falo, não, esse cara ele não quer ser meu cliente, tá muito fácil para esse cara comprar. Vou botar mais uma porta para ele. Aí você vai lá e bota mais uma porta, que é uma landing page, é um site, né? Aí tem uns caras que, porra, são espertos e falam, não, cara, não dá. É muito cliente para mim, vou botar mais uma porta. Aí ele bota mais uma porta que é o formulário. Não, preenche aqui, então recebe por e-mail, não sei o quê. E tem os bobos da mais uma porta ainda, que ao invés de falar para o cliente e falar com você, ele fala assim, não, então pega esse e-book aqui, eu vou ficar te alimentando por e-mail essa informação para depois você virar meu cliente. Puta, que é a questão do embalde que eu não vou nem comentar, porque senão vai ficar polêmico. Mas enfim. Então, cara, olha quantas portas que você cria para no final ver quantos desses caras sobram. Foda, né, velho? Então, assim, o que tem que fazer de maneira objetiva? Simplificar. Puta, bota o cara numa página simples que você vai testando a chamada. Pô, se o cara é acidente de trabalho, o que você pode falar para ele, que você pergunta para você fala para todos os seus clientes, que faz o cara te contratar, que faz o cara ter certeza se ele tem aquele direito, de maneira simples, não é a beleza, às vezes, da página, tem que ter um pouco de, sabe, de harmonia, óbvio, mas de maneira simples, com o botão claro. Pô, eu quero falar com um especialista agora. E se puder, sai da campanha e bota ele direto no WhatsApp e faz a pergunta no WhatsApp rápido, ali 2, 3 perguntas de qualificação, depois a gente vai explicar isso, e fala com esse cara. A galera não tem paciência, tá todo mundo com o tempo, sabe, esfolado, né? Então, seja objetivo, aprenda com a Amazon, aprenda com o Mercado Livre, que cada vez torna mais simples
a experiência de compra do usuário. É o famoso fake que pega a mulher pra caramba na balada, né? Exato. O cara não tá nem aí, ele só desenrola e, cara... Ele chega junto, né? Ele sai com 10-0 e o outro bonitão que é mala sai com 0-0, né? E você sabe que tem o aprendizado final desse tópico aqui, cara, que eu vi uma vez e, puta, cara, como isso doeu para mim, assim, que é a lógica dos 5%. Por mais que você tenha uma dor latente, olha que louco isso aqui, né? Eu falei acidente de trabalho, vamos pegar um outro aqui, fala um que vem na cabeça aí, sei lá, vínculo empregatício, que seja, né? A gente sempre fica muito no prévio trabalhista porque são as principais causas nossas, né? Vínculo empregatício. Cara, quantas pessoas têm essa dor hoje, né? Por, sei lá, foram desligados e não receberam, enfim, os benefícios que tinham direito e tal, ou de alguma forma eles têm o direito a alguma coisa, estão questionando isso. Pô, uma galera, beleza, mas quantos estão dispostos a, de fato, naquele momento, falar, cara, quero falar com o advogado, pelo menos, para saber se eu entro com processo ou se eu não entro? 5%. A lógica dos 5% diz o seguinte, por mais que você tenha dor, por mais que você tenha necessidade, não necessariamente naquele momento você está apto a tomar uma ação. É a lógica, fazendo uma analogia, exemplo, pô, você tem que comprar um tênis. Às vezes, agora não, depois eu venho com calma, depois eu dou uma olhadinha nisso. Então sai 100 caras para comprar um tênis de casa todo dia, que precisa de um tênis, e 5 compram. Tá ligado? E aí você fala, pô, mas como é que eu vou filtrar no meu negócio? Claro, você vai tirar toda a fricção possível, vai fazer um bom criativo, dizer, cara, se você está com essa dor que quer resolver agora, eu posso te ajudar, eu sou um especialista nesse caso. Stop, beleza? Então faz assim, passa a mão no botão aqui, fala comigo que eu vou te fazer 2, 3 perguntas e vou te ajudar já. Esse cara é o 5%. E por que isso é massa? Assim, ó? Porque não é o 5% de conversão. Significa que naquela causa, naquela ação que você está trabalhando, aquela busca pelo aquele cliente, independentemente da causa que você está atuando, existe, de fato, pessoas, existem esses 5%. E aqui vem uma parada que é muito foda, porque às vezes você vai ter causas que são muito tops, mas que não existe o 5%. Que ninguém está interessado naquele momento. Entendeu? E aí por isso que não converte. Por isso que a gente se apanha demais. Dá um exemplo aqui de um empresarial, que o empresarial é uma das que a gente mais apanha, sei lá, restituição mais para o lado tributário, né, de impostos aqui. Pô, você tem um monte de empresa que tem direito àquilo, mas o cara está corridão, o cara não está naquele momento interessado. Então, seria o cenário ideal você aparecer para ele depois de outras? Sim, claro, fazer remarketing, aparecer de outras formas, até que ele se torne, naquele momento, um cara dentro dos 5% apto a falar, cara, essa semana está de boa, eu acho que vou falar com esse cara aqui. Pum, manda um WhatsApp, fala, cara, dá uma olhada na minha empresa aqui, o cara está no momento mais tranquilão. Então, ele não vai priorizar aquilo. Então, os 5% para mim foi uma baita virada de chave e ele guarda a relação com os e-commerce, que geram conversão de 1%. Então, você pega assim a lógica do e-commerce rapidamente. De 10 pessoas que botam no carrinho, uma compra no final. Você fala assim, 10 pessoas, o cara botou no carrinho, quer dizer o seguinte, ele tinha necessidade do tênis, mas foi só 10%, né? Que no final ela falou, não, tenho necessidade e vou comprar agora. Estou com o cartão de crédito aqui, está liberado e tal, tenho grana para pagar essa porra desse tênis. Até porque se todo mundo pensasse, todo mundo que se pensou em separar alguma vez, não separasse de fato a primeira vez, acabou, né? Não tem mais casal no Brasil, mano. Então é lógico, às vezes a gente pensa várias vezes antes de tomar uma decisão, por mais simples que ela pareça ser, não é tão simples assim para nós, né? Que estamos do outro lado da corda, que tem que gastar dinheiro ou fazer alguma coisa nesse sentido. E a conclusão, cara, que a gente simplificou pra caramba aqui, impressão, CTR, saber se o anúncio está legal e conversão, negócio, business, o cara falando com você. Fato. É que, de fato, aquilo que eu falei no começo, cada vez mais se torna uma máxima pra gente presente. Velho, se não começou bom, não vai ficar bom. Entendeu? Tem várias estratégias que você pode tentar fazer, mas não vai ficar bom. Porque provavelmente você errou em alguma dessas 3 coisas, ou no final, simplesmente aquele cliente não quer entrar em contato agora. Aí você tem a máxima do inbound marketing e tal, né? Que é, vou ficar alimentando esse cara para depois, lá no futuro, ele comprar de mim. Tá tudo bem. Poucos caras conseguem ter resultado com isso. Essa é a verdade. A grande maioria não tem resultado, porque a amostragem é muito pequena, certo? Mas se é o teu caso, está funcionando, esquece o que eu falei. Mas para você validar algo rápido, leve em consideração esses 3 aspectos e mude rapidamente a estratégia. Não quer dizer que a gente está certo em tudo, não. A gente fica mudando rapidamente, até achar público e criativo. É público e criativo o tempo todo. Não deu boa em 48, 72 horas, pula para o próximo criativo público. Porque a gente já sabe que ali, se apareceu para um monte de gente e ninguém comprou, cara, você não vai vender só porque você colocou, sei lá, um papagaio atendendo o cliente. Não existe isso, tá? Não tem milagre. Certo, maninho? Cara, o segundo tópico que a gente prometeu aqui, cuidado para não contratar um apertador de botão. O que você já viu de experiência? Já teve de experiência aqui, Vitão, que você percebe assim, dentro das campanhas? Você mesmo, né? Um cara que, mexe nas campanhas, aperta agora um pouco menos e tal, mas quais foram os erros que você já percebeu, assim, que a gente comete ao analisar uma campanha?
Cara, são várias coisas relacionadas, né? Primeiro, você entender a dimensão do tempo na campanha. Então, essa parada que você falou, por exemplo, às vezes eu vou, achei o negócio e aí, tipo, passou, tá bom a campanha, e aí passou uma semana, eu falo, puta, agora subiu o preço. Aí eu já, puta, tenho que fazer algum movimento. Mas às vezes, se você olhar no histórico daquele mês, o preço ainda tá na média. E aí, só aquela semana que ela deu uma destoada. Então, pode ser uma semana atípica, algo diferente que aconteceu, e você tomou uma decisão baseada em uma semana e não baseada nos 30 dias, nos 60 dias daquilo que já vem funcionando, sabe? Então, esse é um cuidado que você tem que ter, porque senão você pode cagar também no momento ideal que poderia estar performando muito bem. Eu vejo isso como uma coisa importante e atenção ao que o dado quer te dizer, né? Eu acho que tem muito erro que a gente acaba cometendo por falar assim, vamos supor, né? Tipo, a conversão tá tanto. Tá, mas o que isso de fato significa, né? Eu não tô preocupado. Tipo assim, ó, a gente teve então essa semana gastou tanto. Tô descrevendo, né, um número assim, tipo, tô falando aqui, ó, gastou tanto, teve tantos cliques, tá, CTR, papapá, papapá, e eu não faço nada com aquilo, eu só vejo o número, sabe? Então, tipo assim, o que aquele número de fato significa para aquele momento, para naquele apertar o lugar correto, né? E não simplesmente falar assim, eu acho que é isso. Não, ele te tá dizendo alguma coisa. Então, como o Gui falou, imprimiu pra caramba, mas CTR baixo, pô, o criativo tá uma merda, eu tenho que mudar o criativo. Então, é isso que o número me diz. Né? E existem vários outros números dentro de uma conta do Google que, cara, ele tá te dizendo uma coisa muito clara e você não tá se preocupando em entender o que ele significa, em só não interpretar, né? Mas basicamente replicar aquela informação e falar, realmente, a conversão tá baixa, que realmente o tempo de coisa tá ruim mesmo. Então, eu acho que isso também é um ponto que acaba não resolvendo o problema e é um erro comum de gestores de tráfego, né? Tipo, olhar para o dado e simplesmente falar, então, tá aqui o relatório do que eu fiz para você e é isso aí, tá ligado? Eu não lembro quem que falou isso, cara, devia lembrar aqui, enfim, quem que é o dono da frase, mas que ele diz o seguinte, cara, quando você não sabe, né, por exemplo, para ficar fácil, né, a lógica, né, uma analogia para o avião, pô, já viram, né, quando você está saindo do avião, assim, né, você vê aquela cabine cheia de botão, dentro de uma plataforma do Google Ads ou do Face Ads, seja qual for essas de tráfego, tem um monte de botão e tem um monte de dado, entendeu? E aí, geralmente, o que o cara faz? Gestor de tráfego iniciante, né? Que eu não vou nem dizer gestor, que tem uma diferença de gestor e analista aqui, tá? Que eu aprendi recentemente. Gestor, o cara sabe fazer, sabe gerir de fato aquela porra, sabe dizer, retorno do investimento, sabe trazer vários dados sobre aquilo. E o analista, que é muito diferente do gestor, basicamente ele aperta botão. Então, geralmente você pega a pegadinha assim, ó, o cara entra para te mostrar a tua campanha. Se você tem um cara aí, ou você tem uma agência que está contratada, o que ele vai fazer? Olha essa situação, esse cenário. Ele entra e aí ele começa a falar, o teu CTR está bom, teve tantos cliques, o nosso orçamento está equilibrado. Daí ele vai falar um monte de coisa que está aparecendo na tela dele, mas que não tem relação com o resultado, certo? Agora, a pergunta que você tem que fazer, cara, quero saber o seguinte, quais são os indicadores simplificados, 3 no máximo, assim, que estão, de alguma forma, impactando o fato de não estar dando resultado na minha campanha. Ou aqueles que estão dando certo. Exemplo inverso. Cara, estou vendo que a campanha está dando muito boa. O quê? Por que ela está dando tão boa? Fazer a pergunta assim, qual elemento? Qual que é o primeiro? O primeiro elemento é por causa da página, a experiência está animal. Como é que você sabe disso? Me prova, então. Pedir para o cara provar, explicar o porquê daquilo em dados. E aí você vai separar o joio do trigo e o analista do gestor. O analista não sabe explicar isso. Puta, cara, tá dando boa porque tá dando boa, que o CTR tá alto e tal. Mas por que o CTR tá alto? Ele vai ter que explicar, porque o criativo tá muito bom, cara. A gente pegou um público aqui, que é um público, sei lá, semelhante. Eu peguei um e-mail, os e-mails que você tinha no seu escritório, doutor, ele subia aqui no Google, e ele pegou só pessoas parecidas. E olha o tamanho do CTR. E eu fiz um teste, fiz um comparativo com outro público frio, e olha, o CTR é muito mais baixo. Então, significa que aquelas pessoas que eu entreguei lá na praça estavam olhando muito seu panfleto. E algumas delas compraram, por isso que está muito bom. Pô, caramba, aí você que está ali gerindo, né? Você que é o cliente, você que é o advogado, contratou uma agência, whatever. Agora você sabe o motivo. Então, você aprendeu com aquilo. Então, na prática, você tem que perguntar, essa que está ruim, por que está ruim? De maneira muito simplificada, qual é o principal ponto? Eu quero saber o elemento principal dos 3 que nós falamos em cima. Não está tendo alcance, ou não está tendo CTR, ou a experiência está horrível no final. Tem um monte de gente entrando na minha loja, mas não está comprando. A minha loja seria o teu site e tal, a sua LP, a sua página em si. Ponto. É aí que você vai atacar. Você separa, fatia. Se a pessoa é esperta, ela vai dizer para você, acho que o problema está aqui, porque já passamos por impressão, tem um bom CTR, as pessoas estão entrando, mas não tem ninguém comprando. Aí ela vai dizer, acho que nós temos que fazer testes aqui dentro disso, que é o que a gente faz. Separa, e aí vem o segundo ponto, que eu acho que é a hipótese. Cara, apertar botão sem ter uma hipótese clara, esquece, não aperta o botão, só vai ficar gastando dinheiro. A gente fez isso por muito tempo. Então, não, acho que aqui tem que mudar um pouquinho o título. Tá ligado? Você mexe o título do anúncio. Tá, mas o que isso vai impactar? Não, porque eu acho que o cliente que está entrando é desqualificado pelo título, agora eu vou qualificar ele. Tá bom, pode ser uma hipótese.
Quanto tempo, Guilherme, que você recomenda que leve para fazer essa análise? É 48 horas. Se estiver entrando no lead, é muito rápido. Não deu boa, tchau. Rasga aquela hipótese e vai embora. É muito rápido. Tanto o erro quanto o acerto, eles, né, aparecem muito rápido quando você mexe em campanhas. Então, toma muito cuidado com esses caras que entram na cabine do avião e que não fazem ideia, né, de que botão aperta quando o pau tora. Né? Ah, puta, estragou a turbina, certo? Mas que o cara sabe descrever muito bem todos aqueles botões, né? Que é o Júnior, que acabou de sair lá da escola de aviação. Mas, na prática, a hora que o bicho está pegando, você precisa planar o avião, sei lá, no rio, estou falando coisa que eu não entendo. Porra, que botão que ele aperta, tá ligado? Ou se ele vai só na manivela, sei lá como é que faz essa porra. Cuida com isso, porque isso faz uma diferença animal. Fato. Eu acho que um ponto interessante para complementar isso que você falou, que a gente aprendeu também recentemente, é que sair da média no momento que você está falando em termos de campanha também é um ponto importante de atenção, porque geralmente você está com várias campanhas ativas ao mesmo tempo. Então, assim, putz, você sabe o que deu certo, você sabe o que deu ruim, e você quer ir baseado na média. Então, o meu CTR médio é tanto, o meu custo médio por lead é tanto, e por aí você vai indo na média. Isso é uma bosta, porque às vezes tem uma campanha que está custando R$100 o lead e uma outra que está custando 10. Você está gastando a mesma energia para as duas. Então, tipo, é medir os dois pontos mais extremos da qualidade. Então, o que deu muito ruim, o que foi uma bosta, por que foi? O que aconteceu aqui para eu já não errar mais nisso aqui? E o que foi muito bom também, o que de fato fez que ficasse muito bom. E só olhar para essas duas coisas, esquece o meio. O mais ou menos, deixa para lá, depois eu olho para ele. Olha para o muito bom e para o muito ruim. Porque aí, baseado nisso, você evita cagadas que já sabe que não vai dar nem um pouco certo e você acerta naquilo grande, né? Naquela coisa que você acertou grande, você replica os acertos grandes. Dessa forma, você maximiza o seu ganho também, né? Você não fica perdendo tempo analisando média, porque também média é um problema, né? Se você ficar olhando só para aquilo, tem coisas como a gente viu aqui, né? Tem um lead que custa 50 pila vindo de uma campanha e o outro está custando 10. Para que eu vou continuar com uma campanha de 50 pila o lead se eu tenho uma que está custando 10 o lead, entende? Tira o dinheiro de lá e bota na outra. Então, são coisas que você para de olhar na média, porque na média ficou R$27, né? Se eu pegar 10 mais 50 dá 60, dá 30 pila média. Então, assim, 30 pila média tá ótimo, mas aí se eu for olhar no detalhe, eu vejo que um tá muito bom e o outro tá uma merda. Então, é isso que a gente tem que também se atentar para não cometer o famoso erro de andar de lado, né? Sem perceber. A média é burra, né? Essa é a maior lição, assim, né? Tem que olhar para aquilo que tá dando boa e aquilo que tá dando ruim, né? E sair da média. A média é uma merda, em todos os sentidos. Então, puta, a campanha tá dando boa, sei que você matou a pau. Cara, foca nela. A não ser, assim, mas é muito difícil isso acontecer. E geralmente a gente fica justificando pra caramba, assim, não, mas veja, o lead está custando R$50 e o outro está custando 10. Esse de 50 fecha negócios muito maiores. Cara, se você tem esse dado todo cruzado, raramente isso existe, continua, tá ligado? Teu ROI tá excelente e tal, beleza. Mas a verdade é que geralmente isso não acontece, sabe? Então, puta, você sempre tende a ter mais resultado falando com mais gente, certo? E aí tem que tentar entender de onde que eu trago mais gente com o menor valor possível que eu fecho mais negócio. Ponto. Tem que ter a análise de ROI, não estou dizendo que não tem que ter, mas tem que fugir da média. E aí caprichar o orçamento aonde está te mostrando que o resultado está mais interessante. Certo? Esse equilíbrio, né? E o terceiro tópico aqui, falar de qualificação. Qualificação, é bem complexo, é utopia às vezes, né? Qualificação. E aqui tem uma dica inicial, assim, para passar de qualificação antes de você abordar aí, então, que é assim, um aprendizado que eu acho que resume bastante aquilo que a gente faz hoje. Quando os 3 pontos lá em cima foram atingidos, um exemplo aqui, né? Impressão. Pô, você comprou umas palavrinhas lá e deu boa, tá aparecendo, tá? Teve um CTR legal, significa que teve clique, teve gente acessando. Quando a gente falou CTR, é clique, tá, gente? A galera acessou, né? Porque você teve 0, não vai ter clique. Então, o CTR ele ajuda nesse sentido, tá? E teve conversão, beleza? O lead está custando pouco. Vou dar um exemplo aqui. A campanha de Face, fiz uma campanha de auxílio acidente. Puta, apareceu pra gente pra caramba, muito rápido, bateu, Guilherme, o que você falou, tinha um CTR legal, significa que teu criativo tá no público certo, entendeu? E no final teve algumas conversões, mas o lead é desqualificado, aqui vem um aprendizado fodido, que é assim, aonde está o problema? Né? Tipo, onde está o Wally? Como é que era aquele desenho? Wally. Wally, Né? Onde está o Wally? Você é muito novo, você não pegou essa época, mas os mais velhos entenderão a piada. Você fica procurando um bonequinho, dando um monte, uma imagem assim, cheia de bonequinhos, você tem que encontrar ele, cara, era muito legal isso aí, não tem mais. Mas enfim, onde é que está o problema? Essa é a pergunta. Cara, o que a gente aprendeu? Se está vindo lead, mas tem vários desqualificados, não mexe na estrutura da campanha e qualifica através de perguntas. Por quê? Porque geralmente as pessoas não vão procurar de maneira que você consiga qualificar pela forma de pesquisa. Vou dar um exemplo, tá? Um acidente de trabalho. Qual que é o filé mignon do acidente de trabalho? Então vamos lá, acidente de trabalho é o cara que pegou um atestado com mais de 15 dias, porque isso já mostra que o problema foi sério, pegou um cara que não consegue fazer as mesmas coisas de antes, né? Então, sequela. Ficou com uma sequela, o bicho pegou e afetou, sei lá, alguma rotina do dia a dia dele. Cara, esse cara
bingo, velho. Esse cara tem uma causa interessante pela frente. Ok, esse cara é qualificado, isola ele aqui. Como que ele procura? Aí o aprendizado, me acidentei no trabalho. E o desqualificado, que puta, velho, pegou, sei lá, tirou o dedo do lugar, tá ligado? Aquela coisa bem bobinha e pegou o atestado 2 dias, tá? Sem fazer juízo de valor. Ele vai procurar da mesma forma, na grande maioria das vezes. Porque pensa agora no nosso padrão de pesquisa. Por mais que, mas eu sou um advogado rico, ando de BMW aqui. Quando você está procurando um tênis, você procura dizendo, não, eu sou rico, estou procurando um tênis Nike vermelho com pérolas, não sei das coisas. Não, velho, a gente procura de maneira muito semelhante. E isso ferra, no final das contas, com a qualificação. Então, onde é que você qualifica? Na última ponta. É lá que você qualifica. De alguma forma, você tem que qualificar lá. Fazendo o quê? Fazendo as perguntas interessantes. Né? Então, como é que a gente faz hoje, né, que vem resolvendo bastante? Até quando a gente virou software, foi um dos maiores desafios nossos. Muito lead, e começamos, feito melhor que perfeito, joga para dentro, e vamos aprender a qualificar esses caras, vamos qualificar em perguntas. Hoje, o lead chega para a gente, ele tem que atender pelo menos um requisito para já ser desqualificado. Então, vou dar um exemplo de um requisito padrão. Pô, já tem advogado. Cara, por mais que tem advogado que gosta, advogado não gosta de subestabelecer, ponto. Tem exceções. Tá? Mas o meu advogado não está me respondendo, ele sumiu, ele morreu. Cara, ainda assim tem advogado que não quer te atender, velho. Procura ele, vai na OAB, faz alguma coisa. Então, esse é o critério. Pô, tem advogado, tchau. Não atendo o cara, tem que desqualificar o cara. Então, ele vai para dentro do nosso software, ele vai para uma área desqualificado. Você já tem advogado, a gente entende como desqualificado. Puta, daí faz uma segunda pergunta que é matadora. O que a gente faz? Pô, senta com os advogados que atendem aquela causa e fala, cara, o que você olha, geralmente, quando o cliente chega, que pergunta que você faz, que você já sabe. Fala, puta, cara, se o cara responder isso aqui para mim, é golaço. Esse cara é qualificado. E por que é uma pergunta, 2? Eu insisto sempre para não ser mais do que 3 perguntas. Assim, 3 eu já acho pra caramba. Por quê? Porque senão o cara foge. Aí você começa a perder um monte de caras. Então, é você que tem que ser criativo para qualificar e fazer a pergunta que vai te trazer a informação, que vai dizer, bate o olho, esse cara é qualificado. Então, para a gente advogado, e aí dentro de cada causa tem uma pergunta matadora, como eu coloquei do acidente de trabalho. Para a gente, por exemplo, acidente de trabalho, você ficou com alguma, né, você consegue fazer o que você fazia antes no trabalho? Não consigo. Pô, se o cara não consegue, velho, dá para investigar. Às vezes não consegue, tem um atestado de 2 dias. Aí você vai investigar e fala, não, na verdade você consegue, né, Vitão? Você está dando migué aqui e tal, o teu dedo vai voltar ao normal, entendeu? Certo? Então tem essa questão. Então sempre é importante olhar assim, se já está chegando, não faz cagada. Está chegando bastante lead, o custo está baixo, qualifica perguntando em perguntas. Seja no teu bot, no teu WhatsApp, do jeito que você estiver fazendo. Tá? Os escritórios maiores fazem um botzinho do WhatsApp, né? Vão mandando gente embora através das perguntas, e os menores fazem na unha. Tá? E aí você já, está chegando mais lead aqui, vou começar a qualificar. Você tem essa possibilidade de jogar lead fora. Certo? Maninho, o que você tem aqui que te lembra aqui sobre qualificação, insight interessante? Cara, eu acredito que, além disso que você falou, né, pensar sempre de uma forma minimalista nesse sentido, né? Então, como você falou, o que é o mais importante para eu saber, para eu seguir, sabe? Porque, assim, na TreeMind, falando no nosso próprio exemplo mesmo, cara, são várias coisas que são importantes para a gente vender para o advogado, se a gente parar para pensar bem, pô, quanto ele está disposto a investir, qual é o tamanho do escritório dele, quantos anos ele já advoga, a área que ele atua, se ele já teve experiência com marketing antes ou não. Então, se eu quiser, facilmente, eu tenho aqui 10 perguntas para fazer pro cara. Só que o que acontece? Se eu fizer essas 10 perguntas antes dele entrar em contato comigo, primeiro que eu já estou colocando um muro desse tamanho pro cara pular, né? Que é aquilo que a gente falou, é uma porta de 3 trancas que o cara vai ter que abrir para conseguir chegar até mim. E, além disso, nem todas são tão importantes assim quando a gente imagina. A gente acha que se o cara falar que ele está disposto a gastar mais do que R$1.000, ele vai comprar a minha solução. Mas não significa necessariamente que vai, sabe? Então, tem coisas que são subjetivas e tem coisas que de fato são importantes a gente saber. Então, assim, sempre pensar no máximo, na essência daquilo que é minimalista ali dentro, para falar, cara, o que é o mais importante para eu saber antes de eu falar com o cara? É isso e isso. Beleza. O restante a gente desenrola depois. Isso. Porque Boa. senão você perde um puta tempo e, de novo, você constrói um muro que, sabe? E aí, de fato, quando você coloca dessa forma, fica mais fácil de você enxergar realmente, tipo, saber se o cara tem o KNIS ou não, meio que não importa, exemplo, tá? Ou não, importa pra caramba. Então, beleza. Aí sim, não dá pra fazer sem isso. É o essencial do essencial. Depois disso, aí você desenrola depois, numa conversa, usa isso como desculpa para marcar uma reunião com ele e quem sabe isso não vira negócio depois. Né? Cara, tô tentando lembrar aqui, talvez vocês lembrem o nome, tá? Mas ontem eu tava tomando um café lá com o Maurício do Cálculo Jurídico, que é parceiro nosso, e ele falou de um personagem, exatamente o nome, enfim, sabe aquele joguinho que você bota você tá na tua testa, quem é a pessoa, como se fosse um personagem, e você tem que fazer perguntas sobre ela? Uhum. Diz que tinha um cara, não sei se é um personagem que fala, mas... Acho que é cara a cara o nome do jogo, né? Cara a cara? Cara a cara, alguma coisa assim. Que ele, matava em 3 perguntas sempre.
Caralho. Entendeu? Sim. Ele falou um nome até, mas puta, é bem conhecido. E aí ele falou que é bem antigo isso e tal. E esse cara, aparecendo no programa de televisão, ele fazia 3, 4 perguntas e pum, fulano. E aí, diz que ele foi estudar, ele foi jogar com a família dele, ele me contando, né? Se foi estudar a lógica que o cara aplicava. E ele tinha sempre as mesmas perguntas. Eram muito parecidas as perguntas. E aí ele aplicou com a família. Diz que ele com a família e tal, e pô, pau, essa pergunta. E aí a galera falou, caramba, mas pô, o Maurício acerta tudo. Aí ele me explicou a lógica, ele falou, essas perguntas, elas são padronizadas, elas têm uma lógica entre si. E ele pegou a manha e começou a aplicar dentro aqui de um contexto, fazendo uma analogia, né, de uma situação óbvia, né, brincando ali com a família e tal, mas faz muito sentido para dentro disso aqui. Por quê? Porque não é fazendo um monte de pergunta. Essa é a maior cagada que você pode fazer. A gente compra da Amazon, compra da Mercado Livre e não aprende com os caras que são mestres. Cara, é simplificado. Eles preenchem tudo para você e você apertar 2 botões. Aí, na hora de qualificar o lead, né, o escritório esperto fala, não, vou fazer umas 10 perguntas aqui que é para o cara não entrar no meu funil. Na verdade, você está comendo bola, você está perdendo um lead qualificado ali. Sim. O cara não tem paciência para aquilo. Não, mas é que eu tenho uma estratégia e tal. Balela. Se fosse assim, a Amazon não fazia... Ela fazia compra com vários cliques, entendeu? Mercado Livre cada vez mais simplificado. Puta, tudo informação, o X, bonitinho, redondinho, sabe? Então, isso é balela. A gente caminha para a simplificação e não para a complexidade. Né? Caminha para isso, né? E acho que a última contribuição aqui desse ponto de qualificação, que é um aprendizado que a gente tem aqui hoje, que aí a gente usa como software, a gente consegue fazer isso, que é um pouco de machine learning nisso, né? Machine learning, só para quem nunca ouviu falar nesse termo, mas assim, é aprendizado de máquina automatizado, né? É como mais ou menos o ChatGPT lá que fica aprendendo quando você pergunta para ele. Ele aprende com o erro dele, certo? Ou aprende com aquilo que você pergunta para ele. Dentro dos softwares de tráfego, eles têm o que a gente chama de Gclead e FBclead no caso do Facebook. O que é esse Gclead? Percebe o seguinte, toda vez que você estiver lá fazendo uma pesquisa navegando, procurou um tênis, procurou uma lavadora e caiu no site do Magazine Luiza, já percebeu que o link é gigantesco, cheio de letrinha e números lá dentro, lá em cima. Isso é um link parametrizado que eles chamam. E ali você vai perceber naquele link parametrizado, dê uma olhada, você que está nos ouvindo, nos vendo aí, tem o tal do Gclead. O Gclead é o quê? Ele basicamente é como se ele pegasse a tua identidade. Ele não sabe muitas informações, porque tem, né, hoje LGPD e o caramba e tal, mas ele sabe um monte de coisa. Sabe, pô, o Vitor ele foi para essa página, depois foi para aquela. O Vitor, ele sabe que o Vitor deve ter uma faixa etária XYZ, ele também gosta de cachorro, ele gosta de jogar bola. Então ele pega informações sobre você através daquele Gclead. E qual que é a malandragem da coisa? Eu trago esse cara para dentro do meu software, então ele veio, eu sei que ele tem um Gclead. E o meu cliente aqui, no nosso caso, o advogado, ele vai lá e vai dizer assim, ó, não gostei ou gostei desse cara, desse lead. Gostei do Vitor ou não gostei. Sim. Quando ele fala não gostei, esse Gclead volta lá para dentro da ferramenta. E aí na ferramenta eu digo para o Face ou para o Google assim, ó, não quero mais esse cara aqui, hein? O que eles fazem? Falam, não, começa a tirar o Vitor e vai juntar um monte de gente parecida com o Vitor e fala, não, você não quer mais caras parecidos? Então, ó, esses caras que jogam bola e tal, tô fora, vou tirando eles aqui. Ele pega os padrões, porque o algoritmo é muito inteligente, então você não precisa fazer isso manualmente. Sim. Olha que massa isso. E quando ele fala gostei, eu volto para a ferramenta, é automático isso, tá, gente? Eu volto para a ferramenta do aprendizado e falo assim, ó, me traz mais desses aqui. Então, vou dar um exemplo aqui. Assistente de trabalho, que você falou e falou para a ferramenta, ó, gostei. Vou imaginar que tem um padrão aqui, os caras têm 45 anos e moram no, sei lá, interior de Minas. E se você tem campanha para Minas inteira, o que o algoritmo aprendeu? Então você quer caras com essa faixa etária, só que você não sabe disso, o algoritmo sabe. Total. Com essa faixa etária que mora no interior de Minas. Provavelmente tem alguma indústria lá que o bicho está pegando direto, os caras estão se acidentando. E ele vai cada vez trazer lead mais qualificado. Sim. Cara, sabe por que isso é mágico e é foda? Porque assim, ó, quanto mais você volta com esse aprendizado para a ferramenta, olha os benefícios. Primeiro, mais barato vai ficar teu lead. Por quê? Porque vai ficar mais assertivo, então você vai aparecer para as pessoas mais certas. Mais você vai vender. Você vai aparecer para a pessoa certa, você vai vender para mais gente. Você está dizendo para ele, ó, me traz mais esse daqui. Então, ele só gera resultado positivo. E, por fim, vai custar menos a tua campanha. Porque quanto mais assertivo, menos o Google te cobra, que é a parada mais tesão. A campanha nossa aqui de Performance Max, quando ela está redondinho, custa 5 centavos o clique. Por quê? O Google cobra pouco de quem entrega uma boa experiência para o usuário. Agora, se a tua campanha está custando muito caro, é porque provavelmente o Google está dizendo para você, pô, tá uma merda isso aqui, mas você está me pagando, eu vou fazer. Sim. Entendeu? Acho que você está me pagando, eu vou entregar. Mas geralmente tá uma merda. Então, quando ele te cobra pouquinho, significa que fala, porra, cara, os caras estão curtindo pra caramba, velho. Tá massa, hein? Porque você tá me pagando, o usuário tá gostando, ele fecha um ciclo. Fato. Então, essa parada da qualificação através dessas ferramentas, essa ferramenta desse
dessa estratégia, que é o G-Clead, FB-Clead, enfim, dessa variável aqui dentro das ferramentas, você pode aplicar, tá? Enfim, todo lead que você traz na tua campanha vem com G-Clead, procura, senta com o teu gestor, senta com a empresa que te atende e pede para ele retornar esse aprendizado, porque ele só fica melhor, que é o aprendizado, é o machine learning, é o aprendizado do ChatGPT e outras inteligências artificiais. Boa. Eu acho que esse é o passo é um passo próximo depois que você entendeu a lógica lá da impressão e tal, do CTR e tudo mais, isso já está funcionando para você. Tem muito advogado que já faz isso, que vem falar com a gente que a campanha chegou num platô, né? Tipo, porra, eu gasto 5 mil nessa campanha, agora eu coloquei 7, 8, 10 e não aumentou tanto o meu resultado como eu imaginava que ia acontecer. Provavelmente é isso que não tem configurado, né? O Facebook, ou até mesmo o Google, no caso ali, ele ainda não entendeu 100% quem é o teu usuário. Então, a partir do momento que você fizer isso, inclusive, você pode gastar os mesmos 5 mil que você já gastava e o teu resultado já duplica, às vezes, porque ele começa a entender melhor ainda quem é o teu perfil de cliente ideal. Então, às vezes, aquela pessoa, se você está ouvindo aí, você tem uma campanha nesse sentido, tipo, tá num platôzão já, gasta sempre a mesma coisa e traz sempre a mesma coisa, independente do que eu faça ali em termos de orçamento, ele não melhora o meu resultado. Provavelmente, se você fizer isso, vai ser um game changer com certeza, assim, o resultado vai ser muito mais exponencial, porque aí você está dando o César, o que é de César, né? Ele está dando para ele ali, tipo, cara, esse é o insumo que você precisa para o negócio aqui turbinar de uma maneira bizarra. Então, fazer o robô funcionar ao seu favor, né? Então, entregamos ouro aqui, velho. Acho que, cara, 3 tópicos bem simplificados. Cada vez que passa, acho que a gente tá ficando menos techniquez, né, velho? Estamos conseguindo, espero, né? Depois você passa um feedback pra gente, você que tá nos acompanhando, se a gente tá techniquez demais, achando que tá falando uma linguagem simples aqui, né? Porque quem tá imerso na parada, não podemos ser incoerentes também, falar para o advogado, porra, não fala juridiquês e de vez em quando estamos falando um monte de termo aqui que você não está entendendo, beleza? Bom, recados finais aqui, Vitão. A gente tem feito essa abrido é ótimo, né? A gente tem disponibilizado ao nosso público aqui de WhatsApp, de Facebook, de podcast, YouTube, você que está nos acompanhando, independentemente da plataforma, a opção de você realmente experimentar os nossos leads, ver na prática aquilo que nós estamos fazendo. Porque eu acho que o maior diferencial nosso é que a gente mata a cobra, então eu gosto de falar assim, mostra o pau. Cara, faz o seguinte, você está na dúvida sobre o nosso trabalho, entra lá na plataforma, te dou 5 leads. Tá? Fala qual que é a tua região, o que a gente pede. Região e pede área. E eu vou te entregar o lead mais qualificado dentro daqueles critérios. Por quê? Porque a gente faz tudo isso que a gente aplicou aqui. Fato. Se você tomou os 5 leads, é assim que a gente ganha, é assim que a gente cresce. Pô, gostei pra caramba, quero mais. Falo, pô, então dá uma olhada nos meus planos. Certo? E aí eu te vendo o lead direto. Só que o nosso lead é exclusivo. Então, não é o lead como a Justo Brasil faz, e sem nada contra, porque os caras são fodidos, são brothers nossos, a gente tem proximidade. É outra proposta de valor, então nosso lead é exclusivo, porque a gente quer que realmente o advogado tenha essa percepção de, pô, meu salário, meu valor, né, a minha experiência tem que ser valorizada. E você pode escalar em cima de causa específica. Eu quero atender só acidente de trabalho, que top, só vou te direcionar acidente de trabalho. Sim. Quero só, sei lá, auxílio-doença, que top, vou te passar só auxílio-doença. E aí a gente faz isso através de campanha de tráfego, então a gente vai buscar os leads, porque você está nos pagando para fazer isso, entendeu? Então a gente ganha nessa diferença, a gente ganha no volume. Então, a gente gera muito lead e consegue fazer disso um negócio escalável, um negócio interessante para você. Então, deixa a mensagenzinha, né, Marquinhos? Responde ali, coloca o e-mail, acho que é melhor no e-mail, o WhatsApp. Na verdade, o WhatsApp é até melhor, porque daí a gente entra em contato e fala, opa, doutor, que área que você quer e tal. A gente pode responder com o link, vamos deixar o link aqui no episódio. Melhor, deixa o link no episódio para você já entrar direto na plataforma, você já se cadastra direto, fica até mais fácil. Mas na dúvida, responde ali, deixa a enquetezinha, bota o teu e-mail, bota o teu telefone, dá acesso para que a gente entre em contato com você para eu te ajudar. O objetivo nosso aqui, a gente atende bem o cara que vem como free mesmo. Você saiu da faculdade, quer 5 leads? Tá bom, toma esses 5 leads. Não tem problema se você pegar o lead, fechar negócio e não tiver dinheiro para contratar agora. Ok, não é isso que a gente está olhando, mas pô, você viu, teve uma experiência massa, eu sei que você vai voltar ali na frente. Fato. Certo, maninho? Boa. O que mais que a gente tem de recado? Cara, eu acho que é isso, né? Se você ainda não segue a gente aqui no Spotify, aperte aí no botão de seguir. Se você ainda não acompanha a gente no YouTube, também se inscreve no canal. E, cara, se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo mais direcionado, bater um papo individual aqui comigo, enfim, com o time comercial, cara, você consegue pelo Instagram, por todo o canal aí. Se você vacilar, a gente tá falando com você também. Não vai ser por falta de tentativas também. Então, entre em contato, a gente agenda esse papo aí também pra gente avançar. Toma uma mentoria na faixa aqui, com os caras que manjam e fazem isso o dia inteiro. Boa. Valeu, um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu.